E aí, turminha? Como vocês estão? Beleza? Vamos entrar em mais um ponto da matéria ao som de Super Mario Bros. E por que eu coloquei Super Mario Bros. Num tópico de função matemática? O que tem a ver o Super Mario com função? Na realidade tem tudo a ver. Esse jogo seria impossível de ser construído se não fosse por função. Repara que, a grosso modo, né, porque não é o nosso foco aqui entrar em detalhes técnicos, mas o jogo do Mario é um jogo muito conhecido, acredito que todos vocês que estão me assistindo nesse momento já jogaram ou já viram o joguinho do Mario em algum momento da vida de vocês. Quando o Mario pula e bate a cabeça, a gente está falando aqui de um sistema de colisão. Esse quadradinho vermelho na figura de baixo, ó, circulando todo o espaço, o Mario também representando um determinado espaço e o bichinho ali embaixo, o inimigo também, todos eles num mundo bidimensional. Quando o Mario pula e bate a cabeça no quadrado, o jogo precisa entender que houve uma colisão ali, certo? Você tem a caixa, o Mario bate, colidiu. Essa colisão, na programação, é dada por uma função. E a função que define isso na programação é esse bloquinho de código que eu coloquei aqui. No caso, é a colisão point-point, ponto a ponto. Olha só, se o x1 for igual ao x2, ó, se o x1 for igual ao x2 e o y1 igual ao y2, ou seja, num espaço bidimensional, aqui a gente tem x e y, num espaço bidimensional, quando x1, ou seja, o Mario, quando o x do Mario for igual ao x da caixa, e não só em x, não só na abscissa, mas como na ordenada também, quando o y do Mario for igual ao y da caixa, o que a gente está dizendo isso daqui? Quando nós estamos igualando no espaço bidimensional o Mario com a caixa, significa que eles estão ocupando o mesmo lugar no espaço. Quando isso acontecer, eles colidiram, porque não tem como, né, turma? Duas coisas ocuparem o mesmo lugar no espaço, uma em cima da outra. Então, quando isso acontece, ou seja, quando os x e os y são iguais, respectivamente falando, existe uma colisão, e essa colisão é entendida pelo jogo e o jogo responde com uma ação. Seja com o cogumelinho saindo daqui, né, dando vidinha pro Mario, seja florzinha dando superpoderes. Então, repara que na programação, quando tem esse if e esse else, o if significa se e o else se não. Ou seja, quando o x e os y são iguais, se eles são iguais, então ocorre a colisão. Inclusive tem até um comentário aqui, ó. Olha lá, points are in the same place, collision. Tá vendo? Então significa que o Mario vai colidir com a caixa. Else, senão, not colliding. Então eles não se colidem entre si e é um momento em que o Mario está em outro lugar do espaço em relação à caixa. Inclusive, nós podemos dizer que o ato do Mario pular, ele faz esse movimento aqui para cima, pula e depois cai de volta para o chão. Nós podemos interpretar isso aqui como um exemplo de função linear, porque é uma reta. Ele pula e ele cai. É uma reta. Então, esse daqui é um belíssimo exemplo de uma simulação, um game feito com o uso de funções. Muito bacana, então, dá até para a gente soltar o som para ir para a nossa matéria. Beleza, começando a nossa matéria então, galera. Já entendemos que um dos usos de função, então, seria para mapear os games, e não só o Mario, como vários outros exemplos que nós temos aí. Exemplo de função constante é, por exemplo, essa daqui, ó, que está bem aqui no cantinho. F de x igual a 3, que nós podemos escrever também como sendo y igual a 3. É a função constante, ou seja, não importa o valor do meu x. Vamos supor aqui que o x aqui vale 5. Não interessa. O 5 vai ligar ao 3. O x pode valer 6. O 6 vai ligar ao 3. Então, essa é a função constante. Não importa o valor de x, o y sempre vai estar mapeado.
Essa daqui f de x igual a zero, y igual a zero, e a de baixo a mesma situação, só que aqui a gente tem um y valendo menos 2. O pensamento é o mesmo. O meu x pode valer 1, por exemplo, que o 1 vai ligar ao menos 2. A função constante é uma função muito simples e não cai em lugar nenhum essa função. É só mesmo pra gente entender o basicão. Agora, a coisa começa a ficar bacana na função afim, ou função linear, também é outro nomezinho dela. Por que linear? Porque ela lembra uma linha, ela é uma linha. Função linear, função linha. Não é função linha, mas vocês entenderam, né? O trocadilho de palavras. A função linear é essa função gostosinha que vocês estão vendo aqui. E, de novo, como eu expliquei na aula passada, função nada mais é do que uma correspondência, uma correlação entre pontos. Você pega, por exemplo, este ponto aqui, que é o ponto 0 e 1. Se você jogar 0 aqui nesta função, para x, você vai obter y igual a 1. Então, nós já entendemos que essa reta inclinada é uma função linear e ela pode ser escrita dessa forma aqui também. Olha, y igual a 2 mais x. Por quê? Porque y é igual a f de x. Algo bacana que nós podemos tirar daqui, que é a taxa de variação, que nós podemos entender como a variação de y sobre a variação de x. E aqui eu gostaria de fazer um paralelo. Essa parte da matéria se relaciona muito bem com a parte de equação reduzida lá na geometria. E por quê? Porque se você for substituir o f de x por y, vamos pegar essa função aqui, onde eles já substituíram y igual a 2x mais 1. Lembra lá na equação de retas, quando a gente tem a equação reduzida, onde a gente joga y para um lado e tudo que não for y para o outro? A função afim, na matemática A, quando é separada, a função afim, ela nada mais é do que uma equação reduzida da reta. E, dito isto, 2x mais 1. Dito isto, esse 2 aqui, ele é o coeficiente angular da reta. Aquele mesmo coeficiente angular que a gente vê quando nós estamos estudando equação reduzida da reta. Então, falar de função linear e falar de equação reduzida da reta, na verdade, nós estamos falando da mesma coisa. A relação das duas é exatamente a mesma, só muda o nome. E o significado filosófico também, porque quando nós usamos o termo função linear, nós estamos mais preocupados com a relação entre as grandezas, a relação entre os números. Quando nós falamos de equação reduzida, a gente está mais preocupado com a geometria da reta, se a reta interliga alguns pontos que são relevantes para o meu espaço ou para a minha área. Então é só o significado de contexto, mas que na realidade elas são a mesma coisa. E a taxa de variação é a variação com que y varia. Nesse caso aqui, olha, vamos pegar dois pontos. Por exemplo, esse aqui é o ponto meio, menos meio para x e 0 para y. Quando a gente joga essa taxa, esses pontos aqui na taxa de variação, olha, f de x2 menos f de x1. Então, nós estamos falando do y aqui. 1 menos 0, nós estamos pegando y, e aqui eu vou pegar x. 0 menos meio. Ou seja, isso daqui vai dar 1 sobre mais 1 sobre 2. Inverte, multiplica pelo inverso segundo, vai dar 2. O que significa esse 2 aqui? Significa que a taxa de variação da minha função, ela é 2. O coeficiente angular dessa função vale 2. Y varia de 2 em 2. Tá vendo? É isto que significa. Vamos ver como que nós podemos entender isso daqui, galera, nos nossos exercícios. Número 1 na tela, por favor, está aí. VUNESP. A tabela indica o gasto de água em milímetros cúbicos por minuto de uma torneira aberta em função do quanto seu registro está aberto em voltas para duas posições do registro. Então nós temos uma mini tabelinha aí da abertura da torneira pelo número de voltas e o gasto
de água por minuto em relação com a unidade de milímetros cúbicos baseado na abertura da torneira. Sabe-se o gráfico do gasto em função da abertura? É uma reta e que o gasto de água por minuto, quando a torneira está totalmente aberta, é de 0,034 milímetros. Essa informação é importantíssima. Olha, vou até passar um grifo aqui para a gente guardar. Quando a torneira está totalmente aberta, é de 0,34 milímetros. Portanto, é correto afirmar que essa torneira estará totalmente aberta quando houver um giro no seu registro de abertura de uma volta completa e mais. Bom, isso daqui nada mais é do que ele está falando que o gasto é isso daqui quando ela está totalmente aberta. Então a gente poderia até criar mais um campo na tabela de gasto 0,034 milímetros cúbicos e ele está perguntando qual que é a abertura disso daqui. Na verdade ele já está falando que a abertura é de uma volta e mais alguma coisa. Mas está vendo? Isso daqui nada mais é do que uma relação entre os números. E de novo, dá para resolver isso daqui utilizando a equação reduzida da reta? Dá. Dá para resolver isso daqui utilizando os conceitos de função afim? Também, porque, como eu disse, no fundo é tudo a mesma coisa. Ok, então, baseado em tudo isso, como nós vamos resolver este problema? A função afim, ela é muito conhecida como sendo, em alguns livros, eles trazem como ax mais b. Outros livros, eles trazem o modelinho dela como kx mais b. Não importa onde você pega essa informação e também não importa a variável. O que interessa é que aquela variação dos valores em y e em x, ela corresponde ao coeficiente angular, que alguns livros chamam de A, alguns livros chamam de K. Baseado nisso, vamos achar. Então aqui agora eu vou calcular a variação de y sobre a variação de x. Ou seja, é o famoso, lá na equação reduzida, a gente trazia como y0 menos y, lembra? Ou alguns livros trazem como x2 menos x1. Aqui ele trouxe como mesmo? F de x2 menos f de x1 sobre x2 menos x1, mas é a mesma coisa, a variação de y sobre a variação de x. E aqui o que ele fala é que a tabela indica uma torneira aberta em função do quanto seu registro está aberto. Então, aqui ele está trazendo que essa daqui é a variável y e essa aqui é a variável x. Y em função de x. O gasto em função do número de voltas da torneira. Tá vendo? Agora é só a gente montar isso daqui, olha. Eu vou colocar o 0,03 menos 0,02 sobre variação de y sobre a variação de x. 1 menos meio. Lembrando que essa relação aqui é importantíssima. Se eu coloquei o 0,03 primeiro, eu tenho que colocar o correspondente em x dele primeiro, que é 1, tá? Isso aqui não pode inverter de forma nenhuma. Bom, aqui ficou fácil a gente arrumar, né? Fica 0,01 sobre 1 menos meio, meio. Meu Deus, como resolve essa conta aqui? Fica decimal e fração. Pô, transforma tudo em fração, galera. Aqui, ó, vamos parar de dor de cabeça. 1 sobre 100 sobre 1 sobre 2. Multiplica pelo inverso do de baixo, ó. 1 sobre 100 vezes o inverso de 1 sobre 2 é 2. Ou seja, isso aqui dá 1 sobre 50. Dando 1 sobre 50, então significa que a minha função, que a gente pode escrever como sendo f de x igual kx mais b, o k, nesse caso, ele vale 1 sobre 50. Agora é só substituir ali. Ou seja, a gente já tem um pedaço do mapeamento da função 1 sobre 50 x mais b. Falta a gente achar o mais b. Mas olha, agora não ficou tão difícil, porque a gente pode reescrever isso daqui como sendo x sobre 50 mais b. E a gente pode escolher um ponto. Ele deu 2 pontos para a gente. A gente pode escolher o ponto primeiro ou o ponto segundo para
achar o valor de B. Eu vou escolher esse segundo ponto aqui, ó. Por quê? Porque tem um 1 para y, acho que vai ser mais fácil o cálculo. Então, onde tem y, aliás, para x, né? Onde tem y, eu vou colocar o 0,03. Onde tem x, vou colocar 1. 1 sobre 50 mais b. Aqui, ó. Agora fazer essa conta. Deixa eu separar aqui, ó. Colocar aqui no cantinho. Agora fazer esta continha que não é para ser um desafio para vocês. Dá para reescrever como 3 sobre 100 é igual a 1 sobre 50 mais b. O b, então, ele é 3 sobre 100 menos 1 sobre 50. Bom, o que dá para fazer aqui? Dá para tirar o MMC. Ou então, ao invés de tirar o MMC, é um negócio até mais simples, multiplica aqui por 2 e aqui por 2 também, ó. Só esse número, não precisa nem tirar o MMC. Fica 3 sobre 100, que na verdade isso é como se fosse uma espécie de MMC, né? 2 sobre 100. Ou seja, aqui o B vale 1 sobre 100. O B valendo 1 sobre 100, isso já me dá que a função, então, ela é 50, opa, 50 não. Ela é x sobre 50 mais 1 sobre 100. Tá vendo? E o porquê que essa informação é super importante? Porque agora basta a gente jogar. Ó, basta a gente jogar esse número aqui em y e ver o seu correspondente em x. O seu correspondente em x vai ser a resposta. Então, ó, para y igual a 0,034, deixa eu ver se é isso aqui mesmo. Isso, 0,034, vamos ver o que a gente vai obter. Ó, 0,034, então, é igual a x sobre 50 mais 1 sobre 100. Ó, virou continha agora, só fazer continha de novo. Dá para transformar isso daqui em fração para ficar mais fácil? Eu prefiro, mas não é uma regra. Né? Se você prefere deixar em decimal e fazer a conta em decimal, não tem problema algum também. X sobre 50. E de novo, dá para tirar MMC ali e resolver? Dá. Mas olha, aqui a gente pode multiplicar ó, o denominador por 10 e o numerador por 10. E de novo, como eu disse, é uma espécie de MMC. 34 sobre 1000 menos 10 sobre 1000. Entendeu? Eu fiz isso daqui com o objetivo de igualar os denominadores. Para aí sim eu conseguir fazer a conta. 10 menos 34 fica 24 sobre 1000 igual, opa, que é x sobre 50. Multiplicando então, nem precisa multiplicar em cruz, é só passar aqui o 50 para o outro lado, multiplicando, fica que x é igual a 50 vezes 24 sobre 1000. Corta o zero, dá para fazer alguma outra simplificação por aqui? Dá, né? Dá para simplificar por 5. Aqui fica 1. Tudo isso daqui por 5 fica 20. Dá para simplificar mais um pouco? Dá, ó, por 2 vira 10. Aqui vira 12. Olha só, x então vale 12 sobre 10. Inclusive, dá para simplificar até mais, ó. Passar aqui para o cantinho. Dá para simplificar por 2, fica 6 e 5. Logo, a x vale 6 sobre 5. Beleza, e vamos ver a pergunta agora. X vale 6 sobre 5. É correto afirmar que essa torneira estará totalmente aberta quando houver um giro de abertura de uma volta completa e mais. Então, ele já falou que já deu uma volta completa. Se ele deu uma volta completa, a gente pode reescrever esse número como sendo, ao invés de 6 sobre 5, eu não posso escrever como sendo 5 sobre 5 mais 1 sobre 5. Ó, 5 sobre 5, uma volta. Tá vendo?
Então, a resposta fica em torno desse número aqui, ó, que é o que completou uma volta. 1/5. Nos gerando a letra B. Beleza, turma? Qualquer dúvida, se ficou alguma dúvida nesse exercício, volte aí nos comentários ou me mande uma mensagem. Valeu, até a próxima!